Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alexa, tocar Alessandro Vilas Boas, o carpinteiro. Aleluia. Aqui está a Aleluia. música O Carpinteiro, ao vivo de Aleluia. Alessandro Vilas Boas. Manda no um aviãozinho Amazon para Music. alguém que eu vou chamar o pastor Israel Leocádio agora. Ele vai estar falando pra gente aqui, ministrando pra gente aqui. Eu entrei na live dele, falei igual lavadeira. E agora ele vai entrar aqui, eu vou dar para ele a palavra para ele falar pra gente. Em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas, viu? Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas. Creia nisso. Leozinho, meu bem, entra aí. Enquanto o pastor Israel entra aí, olha aí. Já estou aqui me achando. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em casa hoje e cortar o cabelo para reunião amanhã. E esse final de semana é ceia do Senhor, então para ceia tem que estar bonitinho, né? Menos feio. E aí tinha uma caneca com uma caricatura. Uma irmã mandou fazer e me entregar, que é a irmã Lília, lá do Tocantins. Ela telefonou aqui para não sei quem é que faz e mandou fazer uma caricatura. Eu achei bacana que a barba ficou bem bonita e o cabelo ficou bacana, né? Meu cabelo é ruim. E aqui tem um versículo. Igual o seu, tá igualzinho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui tá. Aí, ó. Tira uma foto aí, printa aí. Muito bacana. Obrigado, irmã Lília. Deus abençoe pela canequinha. Tô tomando chá nela aqui já, ó. Olha que delícia. Benção. Meu santo pastor Israel Leocádio, santo homem, a casa é sua. Fala para nós alguma coisa aí. Pastorzão, Eu entrei na live do senhor e falei igual lavadeira pedindo sabão. foi bênção demais, pastor. O que o senhor falou, a gente precisava ouvir. Eu acho que a gente precisava aprender também. E o que o senhor falou veio num momento muito bom. Agora o senhor está em casa. Estou me sentindo aqui bem à vontade com você. Você escolheu uma figura para colocar aí atrás de você, né? Parou uma figura ali. forte, uma imagem forte aí atrás. Né, que eu acho que todo cristão deveria refletir um pouco sobre essa imagem, porque o sacrifício de amor é imensurável. E a gente às vezes reclama por tão pouco, né, pastor? E a gente se afasta de Deus por tão pouco. O Senhor Jesus disse para a gente poder segui-lo, a gente tem que tomar a nossa cruz e fazer como Ele, ter coragem de levar a nossa cruz e segui-lo. Então, essa imagem que o senhor escolheu aí, ela é bem forte. A imagem que eu tenho atrás de mim aqui, ó, é a imagem dele, lá no céu, né? O leão da tribo de Judá, né? Ele não mais está naquela condição, mas agora como rei, descendente da realeza de Davi, né? Nascido em Betlehem, o homem de Betlehem. A cidade do pão, a cidade da carne. Em árabe, Belém é a casa de carne. E em hebraico é a casa do pão. E curioso que Jesus, quando serviu a ceia, ele disse: este é o pão que verdadeiramente é a minha carne. Então, como nosso Deus, ele é perfeito, né? Os árabes mudaram o nome de Belém para casa de carne e, sem querer, ajudaram Jesus Cristo a se explicar. Que imagem forte é essa, pastor? Forte, rapaz. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre oração, né, pastor?
sobre oração. Pastor, eu queria pegar o senhor agora de surpresa. Opa, Eu vamos estou lá. trabalhando com o pessoal aqui um desafio do lugar secreto. O que seria esse lugar secreto? É a vida particular de oração, sem preparar nada. Porque o senhor não sabia. Você perguntou, o que você vai falar? Eu falei, oração. Sem preparar nada. Aí, pelo Espírito mesmo. Porque aí fica bom, porque o que o senhor falar foi o Espírito Santo de Deus, eu vou ter que receber, o irmão vai ter que receber. O que o senhor fala para a gente sobre essa oração no secreto? Aquilo que Jesus diz, entra, fecha a porta, ora ao seu Pai, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Antes do senhor falar, pessoal, manda o aviãozinho aí para o pessoal assistir, para o pessoal participar. Aproveita, senhor. Aproveita enquanto a gente ainda está aqui, enquanto a gente está vivo, né? Pastor, o que o senhor tem para falar para nós sobre isso? Pego de surpresa, né, pastor? A gente não combinou, Surpresa. né? Do mesmo jeito que a gente não combinou da outra live também. Estávamos falando sobre deserto na outra live, sobre a voz no deserto, sobre... Mas vamos lá, pastor. Eu entendo algumas coisas sobre esse lugar secreto, sobre entrar no lugar secreto, sobre fechar a porta sobre ti. Primeiro, eu quero pensar na possibilidade, Vai. na realidade do fato de que abrimos muitas portas que nunca deveriam ser abertas. Alexa, Abrimos para. abrimos muitas portas que nunca deveríamos ter aberto, né? Abrimos portas emocionais que sempre deveriam estar fechadas. Às vezes nós criamos portas que nunca deveriam estar abertas. A porta de lugares tão importantes, tão pessoais, e nunca deveriam ser abertas, mas abrimos para as pessoas erradas. Então, quando eu vejo o Senhor dizendo assim, fecha a porta sobre ti, em primeiro plano, eu quero pensar nas portas que abrimos que nunca deveriam ter a participação de outra pessoa, senão de Deus. Nós somos capazes, por exemplo, pastor, de abrir a porta da nossa alma para um psicólogo. Nós somos capazes de sentar diante de um psicólogo e contar a nossa vida inteira para ele. Nós somos, às vezes, capazes de abrir a porta da nossa alma para um pastor e contar segredos, coisas particulares, né? Ou contar para o líder religioso. Portas que nunca deveriam ser abertas, nós muitas vezes abrimos essas portas para as pessoas erradas. Então, quando eu vejo o Senhor dizer, fecha a porta sobre ti, busca um lugar secreto, é porque existem lugares, pastor, que Deus tem que trabalhar com a gente em segredo, que Deus não quer expor. E o fato da gente expor esse lugar e abrir essas portas nos coloca em condição de vergonha, de vexame. Se nós tivéssemos mantido essas portas fechadas, se nós tivéssemos reservado esses lugares fechados, na cultura do Velho Testamento, na cultura do Novo Testamento também, uma porta que nunca, ninguém jamais poderia abrir para um visitante era a porta do quarto do casal. Inclusive, a palavra de Deus diz que santo é o leito do matrimônio. Então, até recentemente, né, eu tenho 51 anos de vida, e eu me lembro que o quarto dos meus pais era um lugar que a gente ia se fosse convidado. E o quarto do casal é um lugar secreto. É um dos lugares secretos, onde as coisas que acontecem entre o casal, as conversas, os diálogos, muitas coisas são resolvidas ali naquele lugar. Aquele lugar que fala de intimidade nunca deveria ser aberto para ninguém. Então, em primeiro plano, pastor, eu penso que há lugares, assim como há um quarto de casal, assim também há lugares em nossa alma que nós nunca deveríamos abrir para ninguém. E quando o Senhor manda você fechar a porta, e nesses lugares secretos, é que o Senhor, primeiro, Ele espera que você feche a porta para os outros. E depois que você abre a porta e coloca ele para dentro e fecha a porta só vocês dois. E em segundo plano, pastor, o fechar a porta, Jesus é a porta. Então eu vejo que o fechar a porta
é colocar Jesus como essa blindagem, que ela é tão importante na vida de um cristão. Um dos nomes do Senhor nosso Deus é o nome da sua igreja, né? El Shaddai, que é uma palavra formada por 5 letras hebraicas, e as letras hebraicas são todas elas palavras Aleph, Lamed, Shin, Dai, Dalet e Yod. El Shaddai, que quer dizer o Senhor Todo-Poderoso da montanha, que tem todo o poder, alimenta o seu povo, o seu alimento é suficiente e guarda as portas de Israel. Então o Senhor, ele é porta, ele é proteção, ele é a defesa, ele é o lugar que guarda a nossa privacidade. Jesus Cristo disse que ele é a porta da privacidade para o céu. Então você nunca entra na intimidade com Deus sem passar pela porta de Jesus. Mas em contrapartida também ele quer ser a porta da tua privacidade. Eu acho, pastor, que o grande mal do nosso século, um dos grandes males, é que nós entramos na conversa fiada de muita gente de que coisas que só Deus deveria saber, nós confessamos para as pessoas. E o Senhor está sugerindo a nós, olha, fecha a porta, sabe? Vamos ter um particular. Eu sou casado, pastor, e a gente sabe que existem coisas que o casal tem que resolver com porta fechada. Filho não pode estar presente, vizinho não pode ouvir. E essa coisa de expor a vida, o cristão às vezes não entende isso, e isso é vida espiritual, isso também é vida de oração. Expor a vida com a desculpa de pedir ajuda e pedir oração pode ser um perigo se você abre essa porta para a pessoa errada. Então o Senhor diz, entra no teu quarto. Há um lugar mais íntimo do que o quarto, pastor. Né? No mundo antigo, as casas tinham 2 cômodos, apenas 2 cômodos. Uma área superior, onde no calor a família toda se reunia para dormir, e um quarto, que geralmente era o quarto do casal, só. Os filhos dormiam amontoados na Israel antiga. Então, quando o Senhor diz, fecha a porta do teu quarto, ele está falando de fechar a porta da intimidade, fechar a porta do segredo, fechar a porta de coisas que não podem ser abertas para as pessoas. Fecha a porta sobre ti. Há milagres, pastor, que só vão acontecer quando o crente aprender a trabalhar segredos com Deus. A gente vê aquela história da viúva que procura o profeta porque perdeu o seu marido, e a ordem dada à viúva é, entra na tua casa, recolhe as vasilhas, coloca os teus filhos para dentro e fecha a porta. Há coisas, pastor, há milagres que só vão acontecer no recôndito do secreto da nossa alma, onde só Deus tem o direito de entrar. E quando você permite que outra pessoa entre, isso fica perigoso. Tem muito casal aí acabando o casamento, pastor, porque está dando o espaço secreto para pessoas que não devem entrar nesse relacionamento. A palavra do nosso Deus diz assim, por exemplo, não sei com quem Deus está falando isso, pastor. Nós não ensaiamos falar isso, nós não treinamos, e se Deus tiver que falar, ele está falando com alguém, né? Mas a palavra do Senhor diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas é bom lembrar que a terceira dobra não é o vizinho, não é a amiga de oração, não é a irmã profetisa, né? A terceira dobra é Jesus, é Deus. Então a única pessoa que entra no relacionamento, na intimidade do relacionamento conjugal é Deus. É a única pessoa que entra para somar, entra para ligar, entra para ajudar, entra para colaborar. É um Deus que consegue entrar em espaços e preencher espaços que ninguém, pastor, consegue preencher. A gente às vezes entra em espaços e ocupa espaço. Deus entra no espaço sem ocupar espaço, sem atrapalhar, sem incomodar. E ele traz crescimento, edificação, ele traz bênção. Então, o lugar secreto, pastor, é um lugar de intimidade que nós temos. De intimidade conjugal, de intimidade familiar, de intimidade principalmente espiritual. E este lugar de intimidade espiritual, ao meu ver, pastor, a gente não deve abrir
para ninguém, a não ser para o Senhor nosso Deus. Para ninguém. E quando a gente abre para a pessoa errada, nós estamos primeiro nos colocando em risco. Abrimos a porta, outras pessoas podem acabar entrando por essa porta, né? Uma coisa que os crentes muitas vezes não entendem é que um amigo tem sempre um outro melhor amigo, que tem sempre outro melhor amigo, que tem sempre outro melhor amigo. Virou Você uma abre bolha. uma porta para um amigo, que ele vai abrir para outro amigo e as coisas vão se tornar incontroláveis. Há lugares secretos, pastor, que Deus e só Deus consegue elaborar e trabalhar. Então, Aleluia. fechar a porta sobre ti é permitir que Cristo seja a proteção, o El Shaddai, que ele seja o guardião, que ele seja a proteção. Uma coisa interessante sobre pastores, né, que a gente está falando de pastores ainda há pouco, é que o aprisco, existem dois apriscos no contexto bíblico. Um para o tempo de frio, que dura em torno de 3 meses em Israel, e um para o tempo de calor, que dura em torno de 9 meses. Não é isso? Isso, Então, são 9 meses de calor e 3 meses de frio. O aprisco do calor, ele é aberto, ele é em campo aberto. Então, fazia-se um muro de pedras, uma altura de 1,5 metro, e completava-se até 2 metros, 2,5 metros de espinhos. E a porta era o tamanho do pastor deitado. Então, o pastor deitava-se à porta e o lobo só tinha 2 caminhos. Ou ele pulava por cima do muro, no meio dos espinhos, o que não ia dar muito certo, né? certo. Ou ele então passava pela porta. E a porta era o pastor armado, né, com seu cajado. E o cajado geralmente cravejado de pregos. Então ele tinha que enfrentar o pastor que era a porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Então fechar a porta sobre ti é proteção, é defesa, é blindagem espiritual, é um Deus zeloso, é também o secreto que pode ser contado para a pessoa certa. É o secreto que pode ser revelado para a pessoa certa. E o nosso Deus, ele tem uma habilidade para ouvir as coisas secretas, pastor, que nenhum outro indivíduo tem. Aleluia. Lembrando, pastor, que eu estudei um pouco de psicanálise, né? E uma das coisas que eu aprendi na psicanálise é que as pessoas geralmente mentem quando elas falam com você. Então, geralmente, o diálogo ele é recheado de mentiras, porque a pessoa esconde o verdadeiro problema durante muito tempo. Ele não quer se expor. Mas o nosso Deus sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Então, ele sabe até às vezes o que nós não conseguimos dizer e expressar. A gente sabe, mas não sabe dizer o que é. Ele sonda e conhece. Não há uma pessoa melhor para você contar as coisas do que aquele que te criou, Aleluia. do que aquele que te entende e do que aquele que sabe como sair da situação. Glória a Deus. Esse lugar secreto, pastor, ele só funciona com uma oração secreta. Há um livro do pastor Po Yong-Shu chamado Oração em Ondas, onde ele relata uma experiência que ele viveu na Coreia. A igreja dele tem em torno de 1 milhão de membros, né? É uma igreja um pouco pequena. E ele imaginou que reunindo o seu rebanho, que naquela época devia ser poucos, 300 mil, 400 mil membros, ele pensou, vamos reunir esse povo em praça pública e vamos orar. E ele imaginou que eles iriam orar muito tempo. Reuniu, fez aquele trabalho elaborado para reunir aquela multidão. Ao reunir aquela multidão, pastor, eles gastaram 5 minutos no relógio de oração. A frustração do pastor Po Yong-Shu foi absurda, né? Tanto trabalho, 5 minutos de oração, não há mais o que falar para Deus. Ele descobriu 2 coisas. Primeiro, o crente não sabe agradecer, sabe pedir. Então ele resume suas orações em pedidos. Dificilmente ele sabe agradecer. E segundo, o crente nunca se aprofunda em sua oração
publicamente. E aí, então, escreveu um livro falando que a oração ela vive 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio intelectual. É quando eu quero mostrar para Deus, eu não sei se isso acontece com o senhor, porque o senhor é um homem mais espiritual do que eu, é mais, mas você começa naquele argumento, né? Senhor Deus, está escrito, como se Deus não soubesse, né? Foi ele que inspirou os profetas, né? Como é que ele não sabe? Então, o primeiro nível é da intelectualidade. Você começa a dizer para Deus como se ele não soubesse todas as coisas, você tem todas as saídas, aí você vai dizendo, Senhor, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí você entra no segundo estágio, que é o estágio de estar perdido. Você se perde, você começa a orar e a lembrar de um problema. E aí você, no meio da oração, você fala, Senhor, me desculpa, eu estava falando outro assunto com o Senhor. E aí a mente já começa a se desconectar. E aí você entra no terceiro estágio, segundo o livro do pastor Ponhonchu, e que acontece muito, pelo menos comigo isso acontece, que é o estágio que você perde as palavras. E aí você começa a apenas falar o que sente. É neste lugar que é o segredo, é o secreto. É o lugar onde você não consegue falar, se expressar além de, às vezes, gemidos de dor, às vezes apenas uma só palavra é dita, misericórdia, Agora que misericórdia, começou a orar. misericórdia. E aí a pessoa está orando, é nessa hora que a pessoa está orando. É agora que eu... John Piper tem uma frase que eu admiro, ele diz, ore até o momento em que você começar a orar de fato. Eu acho essa frase sensacional porque a gente acha que está orando enquanto a gente está usando o nosso intelecto, mas não está. Não A tá. gente está dizendo o óbvio, né? A gente está racionalizando com Deus. E então John Piper diz, insiste em oração, vai orando, até que você comece a orar de fato. E é quando a gente entra no íntimo, né, pastor? As nossas emoções estão no nosso íntimo, né? Sim, As nossas emoções, elas residem no nosso íntimo. sim. Então, é ali, quando você entra naquele lugar secreto, que as emoções começam a aparecer. E aí você começa a dizer a Deus a verdade. Você começa a dizer a Deus a verdade que muitas vezes não vem em forma de palavras, mas ela é a verdade. Então, no meu entendimento, pastor, esse lugar, ele tem sido aberto para muitas pessoas que nunca deveriam participar dele. E em segundo lugar, Jesus está propondo fechar a porta, blindar esse espaço e ele ser a pessoa de relacionamento com essa intimidade, para te levar a experimentar o que você espera experimentar com a porta aberta, que você nunca vai experimentar com a porta aberta. Nunca vai experimentar com a porta aberta. A porta aberta é um perigo. Que palavra. Muito bom. Muito bom. O senhor quer concluir alguma coisa? Porque se o senhor deixar aqui, eu vou ficar falando, pastor. Pode falar. Não dá oportunidade para Israel, não, que Israel não desliga. Pode falar aí. Mas aqui, pastorzão, então veja bem, pastor. O que eu vejo é a palavra do Tiago, o apóstolo Tiago, dizendo, vocês oram mal. Essa palavra sempre me incomodou muito, pastor. Porque a gente tem, e a gente que passou por um seminário, a gente chega até a achar que a gente aprendeu, né? A gente aprende lá 33 matérias, se aprofunda nelas. No nosso caso, a gente se torna professor delas. Então, a gente começa a achar que a gente tem muito argumento para Deus, né? E o Tiago continua, o texto continua na Bíblia, porque o dia que não precisar dele, Deus tira. Né? Muita coisa poderia estar na Bíblia e foi queimado nas invasões que Israel sofreu. E Deus que permitiu que fosse tirado, não havia mais necessidade de estar lá. Mas o que está escrito em Tiago ainda está valendo. Vocês oram mal. Vocês pedem e pedem mal. Porque vocês pedem com a razão, vocês pedem de maneira racional, para os seus deleites, para os seus prazeres.
O Sim. pastor, quem pede para desfrutar dos deleites e prazeres está refletindo. Então, a oração racional. E a gente ora mal quando a gente ora assim. A gente ora bem quando a gente perde a racionalidade, perde o controle dela, e a gente começa a dizer a Deus o que realmente importa, o que realmente é importante para nós. E como a igreja do nosso tempo ora mal, pastor. Ora. Como a igreja do nosso tempo clama mal, fala mal com Deus, fala o que era menos importante, busca o que é menos importante. Como nós temos buscado o que é menos importante, pastor, nesses dias. Meio Marta, né? Temos buscado. E uma coisa, por exemplo, né, a gente está falando de vivendo a época de Covid, a gente está vivendo a época de crises, de problemas emocionais nunca experimentados, porque uma doença, ela reflete como uma pedra tirada na água, ela gera ondas, ela reflete, o mal se propaga para as pessoas que estão próximas. Então, a gente tem vivido uma época muito terrível, muito difícil. E nessa hora nós oramos mal também, porque nós oramos sempre, sempre considerando que morreram mal, considerando que o crente está sendo punido ao morrer, então não a morte, porque nós não queremos. Oramos com medo, oramos com receio, oramos questionando a Deus por quê, né? Oramos como se Deus não estivesse no controle, oramos mal, porque oramos com o nosso intelecto, oramos com aquilo que a gente vê. Mas se nós conseguíssemos fechar essa porta para o mundo, pastor, e aí fechar a porta para o mundo é fechar a porta para as opiniões. A gente está tendo muita opinião política, pastor. Sim. As nossas orações estão sendo atrapalhadas pelas opiniões políticas. As nossas orações estão sendo atrapalhadas pelas opiniões teológicas, pelas opiniões de pensadores teológicos. E tudo isso influencia seriamente na nossa vida, profundamente na nossa vida. E aí eu vou pegar um gancho agora e vou jogar lá na live que a gente fez anteriormente. Em Mateus capítulo 3, a palavra de Deus fala de um pregador que está no meio do deserto. João Batista é a voz que clama no deserto. E aí eu vejo coisas interessantes, porque cabe na porta fechada, cabe no lugar secreto. O deserto é um lugar onde ninguém vai para ele. Ninguém busca deserto. No entanto, o Senhor leva um servo dele para se posicionar no deserto. Nós que estudamos isso no seminário temos uma ideia do porquê histórico, né? Que o povo passava para não pisar em Samaria, eles fugiam pelo deserto. Mas quem se dirige ao deserto, se dirige por obrigação. Ninguém vai ao deserto por vontade. Eles vão ao deserto por obrigação ou pelas circunstâncias da vida. E aí, pastor, o deserto também é um lugar de portas abertas. É a porta aberta para a amargura, para a tristeza, a porta aberta para o medo, para a insegurança. Porque o deserto ele nos oferece uma coisa muito terrível, que é a falta do senso de direção. Se você se posicionar no deserto, você perde a noção de norte, sul, leste, oeste, completamente, porque os montes estão muito parecidos, eles mudam de lugar todo o tempo por causa dos ventos. Você não tem uma noção muito clara de onde é que você está. Todo lugar se parece com todo lugar. Por isso as pessoas se perdem. É escassez de água, é sede de justiça, é sede de bondade, é sede de misericórdia, é escassez de alimento, falta força, falta ânimo. Por isso o diabo usou todas essas coisas para tentar Jesus. Então, a porta aberta se assemelha muito ao deserto, né? Que é o momento da nossa dor, do nosso sofrimento. E aí o que me chama a atenção é que o Senhor põe a sua voz, porque para mim é a voz de Deus, né? No meio do deserto, achando pessoas que estão no deserto. Eu acho isso maravilhoso, pastor. Um Deus que se preocupa em falar aos que andam no deserto. Porque se você quisesse ouvir Deus, você vai ao templo. Mas o Senhor sabe que há pessoas que estão vagueando, passeando pelo deserto.
E o Senhor levanta um homem para estar no deserto, para falar no deserto. Deus é a voz que clama no deserto. E Deus é a voz que clama no deserto. Deus é a voz que está clamando a você para fechar a porta. Fecha essa porta para o diabo. Fecha essa porta para os vizinhos. Fecha essa porta para os amigos. Fecha essa porta de intimidade, de lugar particular para as pessoas. Não deixe o deserto entrar na tua vida. Fecha essa porta. Vamos ter um particular, eu e você. Eu tenho coisas íntimas para falar com você. Glória a Deus. Eu acho isso sensacional, pastor. Um Deus falando às pessoas no deserto. E aí as pessoas vão ao deserto, ouvem o João e são batizadas no deserto. O camarada está passando pelo deserto e a sua vida é transformada quando ele se encontra com a voz de Deus. A sua vida é completamente transformada quando ele se encontra com a voz do Senhor. E o João está bem próximo da água. O Senhor no deserto está sempre próximo da água. O João está próximo da água. O anjo que aparece para Agar, que está à beira de morrer, e põe Ismael a um tiro de pedra longe para ver o menino morrer, para ela não suportar ver o menino morrer, na realidade. E ela diz, para que ele morra e eu também de sede, porque nós estamos perdidos. O anjo então diz para ela olhar para o lado, o poço está ali do lado. O Senhor está sempre no deserto, o Senhor tem a água no deserto, o Senhor tem o alimento, tem a motivação, Ele tem a voz que vai te tirar do deserto e vai fazer você mudar a sua vida e transformar a sua vida. Eu acho isso lindo, eu acho o nosso Deus lindo, eu sou apaixonado por Deus, eu acho o nosso Deus maravilhoso. É um Deus que tem voz em momentos que ninguém tem voz, como essa imagem que está aí atrás do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo tem voz no momento em que ninguém tem voz. Ele é a voz de socorro para o outro homem que está crucificado ao lado dele, sem esperança nenhuma. Né? Que você quer um lugar mais secreto do que o coração de um marginal condenado à morte com poucos segundos de vida, minutos de vida. E ali o secreto do coração dele foi rasgado. A Bíblia não detalhou, né, pastor? A Bíblia não detalhou tudo que aquele homem falou com Jesus, porque eles ficaram algumas horas, né? Jesus foi crucificado, foi pregado no madeiro por volta de meio-dia e morre por volta de 3 horas da tarde. Então eles ficaram algumas horas pregados naquele lugar. Então houve muito diálogo entre eles, a ponto de um repreender o outro, de defender Jesus e o outro acusar Jesus. Então houve diálogo entre eles. A Bíblia não conta qual foi o diálogo que Jesus teve com o ladrão. Mas olha o amor do nosso Deus, pastor. De colocar o filho dele na condição de um marginal crucificado. Ali era a porta aberta que aquele homem precisava fechar. E ali, então, o Senhor entra no secreto do coração daquele marginal, a ponto dele abrir o seu coração para Jesus. E Jesus não entrega o seu espírito antes de salvar o indivíduo. Não tem como não se apaixonar por esse Deus, pastor. Não tem como não se apaixonar por esse Deus. Pastor, e dentro disso que a gente está falando aqui, na prática, ó, 2 Neemias aí, o Neemias e o Neemias, ó que legal. Neemias Rodrigues e Neemias Ebenezer entrou junto aí. Se conheçam aí os 2 Neemias, ó Deus fazendo aí. Você mostra o Jesus aí, eu mostro ele aqui. Leão aí atrás. Pastor, qual a importância na prática do povo de Betel e de El Shaddai e dos demais que estão assistindo ter um tempo secreto com Deus? Em que isso é importante? Pastor, qual é a importância? Eu respondo isso com outra pergunta. Eu fico imaginando qual é a importância de um advogado ter um tempo secreto com seu cliente na cadeia. Né? Quando alguém está condenado,
o advogado é o único indivíduo que tem o direito de ter um momento em secreto, particular, com Sem seu câmera. cliente, né? Qual é a importância desse secreto? É a importância do indivíduo dizer o que ele não pode dizer. Não para quem está interessado em condená-lo, em acusá-lo, em destruí-lo. Então, eu começo por aí. Eu acho que é importante ao nível da importância daquele que é o único que vai te defender. Então, se existe alguém que você tem que contar as coisas particulares, secretas, íntimas, escondidas, esse alguém é o seu advogado de defesa. E esse seu advogado é Jesus Cristo. Jesus Então, Cristo. você tem que contar isso para ele. Em segundo lugar, pastor, eu acho que a importância de falar, de ter um momento secreto, um momento particular com Deus, se faz necessária porque nós não somos capazes de guardar segredo muito tempo. Então, eu acho muito importante que a gente conte para a pessoa certa logo antes que a gente conte para a pessoa errada. Então, eu vejo também isso com uma importância muito grande. Mas, para mim, ainda o que é mais importante, se soma tudo, mas é o mais importante, é que aquilo que contamos em segredo fala de intimidade, pastor. De intimidade. Existem coisas que eu conto para minha esposa que ela sabe que eu não conto para ninguém. E existem coisas mais íntimas que eu só conto para Deus. Então, isso está falando de intimidade. Um crente que não tem momentos secretos com Deus é um crente que está precisando de intimidade, não tem intimidade, Olha aí. não Ó, tem relacionamento. O senhor concorda comigo? Está em dado faltando a intimidade. É o número, crente que namora Deus, é o crente que ama Deus, mas ainda não casou-se com Ele. Não foi ao limite, não é foi diferente a vida desse crente da vida do outro que é tem? diferente. Em É que sentido? diferente em todos os sentidos, pastor. É Dê diferente em exemplo. todos os sentidos. Porque quem esconde alguma coisa está sempre com o pé atrás em tudo. Olhando pelo Começando por seu aí. Então, quem está sempre desconfiado de alguma coisa. Então, quem não tem intimidade com Deus está sempre escondendo alguma coisa dele. Está sempre com receio de alguma coisa. Tem sempre alguma coisa que ele não disse para Deus, que ele não contou para Deus e que isso mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. A palavra do Senhor de Deus diz assim que o Senhor nosso Deus não se deixa escarnecer. Então, por isso é bom confessar os pecados logo, porque o Senhor que ouve o coração arrependido, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e jogar no mar do esquecimento, e nenhuma acusação mais repousará sobre o indivíduo. Mas sem intimidade, sem um momento secreto, sem um momento reservado para Deus, para contar as coisas no particular para Deus, você continua tendo sempre alguma coisa a esconder. E enquanto você continua tendo alguma coisa a esconder, você corre o risco de o seu advogado, que é um excelente advogado, não poder defendê-lo daquilo que você insiste em permanecer nele. O pessoal de Betel perguntasse ao senhor agora, pastor, ouvi o senhor fazendo a live lá com o pastor Vinícius e eu quero começar a tirar um tempo secreto com Deus. Um tempo de porta fechada. Me explica como é que eu faço? O que é que o senhor falaria? Um membro aí de Betel. Primeiro, pastor, eu acho que o primeiro entendimento para você começar esse processo é entender que ele é um processo. Ele não é um ato que é feito de uma Isso lá. vez. Ele é um processo, ele é um treinamento. Então, se alguém pretende ter intimidade com Deus e ter um lugar secreto com Deus, você primeiro precisa entender que é um processo que vai ser desenvolvido. Intimidade se desenvolve. Intimidade não nasce da noite para o dia. Você tem que gerar essa intimidade. Então, se você entrar pelo caminho de ter um momento secreto, um lugar secreto com Deus, você em pouco tempo entrar sem esse entendimento, você vai perder a motivação. Porque vai vir o cansaço, vão vir os momentos ruins,
vão vir as desmotivações, os problemas, e você não vai querer mais orar. Então o apóstolo Paulo compara a vida espiritual à vida de um atleta que se prepara, né? E o Senhor até fez menção disso na outra live, a vida de um atleta que se prepara para uma corrida porque ele está visando lá na frente a coroa da vida. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, ele faz a comparação de um homem que vai construir uma torre e antes ele mede tudo, ele calcula tudo para não começar a obra e terminar no meio. Então, quem quer ter intimidade com Deus, primeiro precisa ter a consciência de que relacionamento é gerado, é construído. Então, isso é a médio e longo prazo e requer um esforço muito grande. Sim. Em segundo lugar, pastor, é necessário entender que ter um lugar secreto com Deus é necessário separar de fato um lugar para Deus. Uma coisa que eu aprendi com Deus, pastor, é que Deus quer um espaço. Ele quer um espaço dele. Opa! Eu creio muito nisso. Eu creio tanto nisso, pastor, que esse lugar que o senhor está vendo aqui, onde eu estou, ele é o meu lugar com Deus. Eu consagrei esse lugar. E para cada lugar para cada casa que eu vou morar, o espaço que eu tiver, se eu tiver um canto e for morar numa casa e a gente arruma tudo, e aí a gente chega à conclusão, aquele cantinho ali é o seu para você fazer suas coisas. Eu vou naquele lugar e consagro ao Senhor, esse é o meu lugar de comunhão com o Senhor. Deus quer um lugar, Deus quer um espaço, Deus quer um espaço dele. Aí você vai dizer, pastor, onde é que você ouviu isso? Em toda a Bíblia eu vejo isso. Em toda a Bíblia eu vejo isso. Eu vejo o Senhor separando um tabernáculo no meio de uma terra. E ele diz, vocês vão carregar esse tabernáculo, porque esse é meu lugar. Meu Deus. Tem a tenda do Abraão, tem a tenda do Levi, tem a tenda de todo mundo. Essa é a minha tenda. Essa é a minha. É o meu espaço. Você vai se encontrar comigo no meu espaço. Você vai estar comigo no meu espaço. E aí entra o Davi, que eu acho que é um camarada sensacional. O Davi, ele sonda o coração de Deus, ao meu ver, ele sonda o coração de Deus quando ele olha para o tabernáculo e olha para o palácio e ele diz, o meu Deus mora em uma tenda simples e eu moro num palácio. Meu Deus. Vou fazer um palácio para Deus. Aí ele chama o Natan e diz para o Natan, eu vou construir um palácio para Deus. Natan fica empolgadíssimo, né? E aí o Senhor volta e diz para ele, quem é que te pediu alguma coisa? Mas o interessante é que parece ser um xingamento de Deus, mas não é. Não é. A gente é que faz a leitura de uma repreensão, mas é uma leitura de revelação. Porque o Senhor está dizendo, Davi, quem te contou? Quem te contou isso? Quem te contou que eu quero o meu lugar em Jerusalém? Quem disse, lembrando que o lugar que ele vai escolher depois, que é Deus que vai escolher o lugar depois, é o lugar onde ele mandou Abraão levar Isaac. Davi não sabia disso. Sabia disso não. Davi não sabia. Era um lugar onde só Abraão, Isaac e Deus estiveram. Né? A ilha de Araúna, só Abraão, Isaac e Deus estiveram lá. Tô arrepiando então aqui, o anjo guia o Davi e diz, é aqui que você vai fazer. É aqui que Deus quer. Davi sondou o coração de Deus. Eu vou fazer um lugar para Deus aqui. E aí Deus diz, quem é que te contou, Davi? Quem te pediu alguma coisa? Eu não te pedi nada. Eu sempre morei nessa tenda, sempre habitei aí. Mas eu aceitei sua proposta. Ele não recusa, não. Porque, na realidade, o coração de Deus tinha sido sondado pelo coração do servo. Deixa eu te perguntar. E aí ele diz, você não vai fazer porque sua mão está suja de sangue, mas o seu filho vai fazer. Deixa eu te perguntar Deus uma coisa. Precisa de um lugar dentro de nossa casa, pastor. A gente precisa separar, ainda que seja um canto da cama. Pera. Então, vai lá, moço. Seja mais claro. O que o senhor está sugerindo? Eu estou sugerindo que você consagre um espaço da sua casa a Deus. Mas eu não consigo, pastor, fazer um quarto igual o senhor tem um escritório. Eu não tenho esse dinheiro. Não precisa ter um quarto. Ela é de aluguel, pastor. Ela pode ter um canto. Ela pode ser um canto. Ela pode ser um lado, dependendo de qual situação você está vivendo. Portanto, que aquele lugar, aquele canto, aquele lado, aquele espaço, aquele quadrado, aquele retângulo,
aquele lugar onde tem uma poltrona, não sei. Não Aquele sei. lugar você consagra ao Senhor e diga, Senhor, eu e o Esse. Senhor vamos nos encontrar aqui. Uau. E aí você Glória. fecha a porta quando todo mundo sai. E aí eu vou te dizer uma coisa, pastor, que é bíblico e o Senhor sabe que é bíblico. Se você marcar um lugar para Deus, Ele aceita. Eu tô Vem o querendo fazer o Jacó, povo entender isso, cara. vem Meu Deus, eu Jacó, tô querendo fazer o vem povo fugido entender do seu isso. irmão. Vem Jacó fugido do seu irmão, pastor. E ele pega no sono em um lugar chamado Luz. E ele chama aquele lugar de Betel, né? Aqui é casa de Deus. E ele diz: aqui é casa de Deus. Daquele dia em diante, o povo passou a chamar aquele lugar de casa de Deus. Deus. E Deus nunca mais permitiu que mudassem o nome para Luz de novo. Não. Passou, e até hoje se chama Betel, Não. aquele lugar. Porque o Jacó disse: aqui é o lugar que eu estive com Deus, e este lugar não é outro senão a casa de Deus. Casa de Deus. E como ele deu aquilo para Deus, é dele. Dele. E aí o Jacó fez uma promessa. Ele disse: Senhor, eu vou, e se o Senhor me prosperar, eu voltarei aqui. E aqui eu vou ofertar ao Senhor uma oferta. Ele faz uma promessa de dar um percentual de tudo que ele conseguir para Deus naquele lugar. E ele vai, e quando ele volta, se encontra com seu irmão, depois do Val de Jabó, que é o primeiro lugar que ele vai. Betel. Porque era o lugar de Deus e de um encontro dele com Deus. Aleluia. Pastor, todos os homens de Deus sempre tiveram seu lugar de encontro com Deus. Todos Eu tô marcaram seu lugar de sugerindo, encontro com Deus. desde sábado passado, eu tô num processo com esse povo. Hoje eu até pedi a alguns que já começaram, eu falei assim, posta a foto. Não é para ninguém, não é para vaidade, é para incentivar. Falei, arruma um tapete, arruma um cantinho. Alguns vão ter condição de ter Sim. um cômodo, outros vão ver um lugar limpo. Vou fazer isso ali, ó. Eu vou levantar um quartinho ali de 3 por 3, 2 por 2, 1,5 por 2. E eu vou Sim. separar, vou pintar, vou colocar porcelanato lá, porque é pouquinho. E ali vai ser o cantinho. Outros não vão ter essa condição, mas vão ter um cantinho. É ali, ó. É naquele canto ali que eu vou me E deitar. aí eu diria mais, pastor. Eu vou dizer para o senhor o que eu faço, né? Na minha simplicidade, no meu jeito. É o jeito que eu creio, ninguém precisa crer como eu creio. Eu acho que se você tem a almofada, você consagra ela. Consagra ela e leva para onde que E você tiver de diz, ir. essa é do Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui. Se há uma poltrona, você consagra essa Esse é o meu poltrona. lugar. E se há um lugar, você consagra o lugar. Consagra mesmo, esse lugar é o meu lugar de encontro com o Senhor. De encontro com o Aqui, Senhor. pastor, onde o Senhor está vendo, é o meu lugar de encontro com Deus. Aqui. É aqui que eu fecho a porta, fecho literalmente, às vezes tranco a porta, e a minha esposa sabe que eu estou trancado aqui por algum motivo. Ou eu estou fazendo um trabalho muito importante, ou estou gravando alguma coisa, ou estou orando. Estou me Pastor, preparando. a caixa d'água tem casinha, cara, na casa da gente. Sim, O cachorro tem casinha. o cachorro tem casinha. O A passarinho, calopsita tem casinha. passarinho tem casinha, né? Preá tem casinha. E E em Deus casa não de religiosos, tem casa tem. para o santo. Tem casa pro santo, tem casa de. Tem. O servo de Deus precisa separar um lugar na sua casa como lugar de encontro com Deus. Uma lamentação do nosso Senhor e Cristo, que eu vejo a imagem dele aqui e tá mexendo comigo essa imagem, pastor. O nosso Senhor e Cristo disse que não encontrava em Israel um lugar para ele. Repousar a cabeça. Será que ele não vai encontrar na nossa casa? Será que ele não vai encontrar ainda, né? E ele olha para Jerusalém e diz: ó Jerusalém, Tanto que eu chorei. ó Jerusalém, eu dei tudo para você, Jerusalém. O profeta escreve, né,
preciso me lembrar agora o nome do profeta, o senhor vai lembrar melhor do que eu. O profeta Joel, se não me engano, ou Amós, escreve dizendo: vocês adornam suas casas e vocês embelezam suas casas, Morar em casas né? aparelhadas. As casas de vocês estão belas e vocês se esqueceram de um Tem lugar para mim. Vocês esqueceram de um lugar para mim, né, pastor? Então a gente às vezes reserva, olha, minha casa tem que ter a churrasqueira. não, tem o canto da churrasqueira. Tem que ter a churrasqueira, porque se eu chamo o pastor Vinícius e não tem a churrasqueira, Não, tem que se eu ter levo a igreja e não tem a área de gourmet, Tem, né? não, tem A minha mesa, casa tem que ter uma sauna, tem que tem a ter a piscina, sinuca para jogar, tem a tem que ter piscina, a tem a sinuca, sala. tem... Não há nada de Como minha errado caixa nisso. d'água vai ficar no sol quente, minha caixa d'água? Ela não pode ficar no sol quente. Como é que ela vai ficar Pode. toda linda, minha caixa d'água? Então, não há nada de errado nisso. Mas quando é que a gente parou para pensar assim, a minha casa tem que ter o meu lugar para Deus? Para Deus. Não que Deus precise de um lugar para habitar, ele habita conosco, pastor. Não é ele que precisa de um lugar para habitar, somos nós que precisamos de um lugar, nós precisamos de um lugar para sentir que não é nosso. Nós precisamos de um lugar para dar para Deus, E o senhor para acha que sentir que esse esse lugar lugar, não me pertence. para quem tem assim, tem condição, tal, você acha que ele precisa ter uma reverência nesse lugar porque ele separou isso para Deus, ou ele pode ir lá de qualquer jeito? Não, pastor, esse lugar é um lugar santo, é um lugar consagrado, é um lugar especial, e tudo que está ali é santo, e o que é feito ali deve ser santo. O que é feito ali deve ser feito com santidade, o que é feito ali deve ser feito com reverência. E às vezes a gente que é gentio, nós que somos povo não judeu, a gente tem uma cultura não bíblica, né? A vantagem do judeu sobre nós é que a cultura judaica é uma cultura bíblica. Bíblica. Então, a cultura bíblica gera nele já um entendimento dessas coisas que a gente não tem. Mas o que a gente dá a Deus é dado a Deus com extrema reverência. Extrema reverência. É absurda reverência. A ponto de eles chegarem ao extremo de valorizar mais a reverência do que a própria lei de Deus, que é o erro deles. Mas eles têm absurda reverência com aquilo que pertence ao Senhor, com aquilo que é do Senhor. Eu vou falar um pouco de questões aqui, pastor, se eu falar demais, você me interrompe. Mas eu conheci um missionário indiano, e na Índia tem um amigo meu lá, indiano, que se chama Joy, ele trabalha comprando crianças, meninos, né, que são jogados fora por suas mães porque não podem dar lucro na prostituição. Então, eles compram esses meninos e criam esses meninos, educam esses meninos, porque eles não servem para dar lucro para os pais. O Joy me contou o seguinte: 33 milhões de deuses existem na Índia. 33 milhões de deuses. Os cristãos têm uma dificuldade imensa de evangelizar, porque eles pegam a Bíblia e se assentam sobre a Bíblia para não sujar a calça, os missionários. E o indiano, que adora o rato, ele tem um rolo de pergaminho do Deus rato, que falou com alguma entidade lá, a vontade dele. Ele põe isso em 7, 8 tecidos e coloca no lugar mais alto da casa. E aí, então, os missionários, certa vez, foram evangelizar um indivíduo e ele disse para eles: olha, como é que eu vou dar crédito ao que você fala se você senta na palavra do seu Deus? Meu Deus E o do céu. meu Deus que você está criticando, a palavra dele está no lugar mais alto da minha casa. Então não vem falar comigo sobre isso porque você não sabe o que é reverência. E a reverência, pastor, é uma ética espiritual que a gente precisa Muito. ter. Muito, muito grande. Certas coisas não podem entrar no ambiente de Deus, não podem ser feitas no ambiente de Deus, não podem ser ditas no ambiente de Deus. Né? Certas coisas não podem ser apresentadas no ambiente de Deus. Eu até digo mais, pastor. Quando a gente consagra alguma coisa a Deus, se você for dar aquilo para outra pessoa, você faz uma oração dizendo que aquele objeto já não é mais o objeto separado Sim. para aquela finalidade. Questão dá problema.
Porque você está doando algo que foi consagrado para outra pessoa, dedicado para outra pessoa, né? Então, e aí você fala, mas isso não está na Bíblia, mas está na Bíblia. Isso está em Assim, toda a Bíblia. toda a O Bíblia. rei Davi mandou ungir os seus escudos para proteger o seu exército. Aí você vai dizer que o Senhor não protegeu o seu exército? Ele chegou a escrever um salmo dizendo: o Senhor é meu escudo. Outra coisa, Nabucodonosor era pagão e levou os utensílios sagrados. Seu bisneto, bisneto, pegou lá os utensílios sagrados e foi fazer graça. Belsazar, E apareceu um toco de mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. agora você fez bobagem. É. Até Agora agora, você fez bobagem. eu falei isso na igreja, até agora eu estava só tolerando você ir nessa putaiada, bebendo suas cachaças, cheirando seus pó, fumando suas maconhas, com sua viadaiada aí, não tinha problema. Mas agora eu vou te quebrar todo. Você Agora, mexeu em coisa que não deveria tocar, até agora eu estava né? de boa com você. E aí a gente fala assim, pastor, Tolerando. mas Deus dá esse valor todo a objetos, né? Não é Mas isso. como não? Né? Como não? Deus dá valor a tudo que é ungido, tudo que é dele. Pastor, tudo que é meu. É E eu meu. honro o que é meu, né? E o Senhor não dá. Essas coisas, por exemplo, de lugar, o território de Israel é o único território que o Senhor disse: este lugar é meu. Ele não deve ser vendido nem dado para ninguém, porque É este meu. lugar é meu e eu estou dando a Israel. E não será de mais ninguém a não ser de Israel. Israel sempre foi uma nação minúscula. Os impérios foram derrotados e Israel permanece lá. Israel permanece lá para mostrar que o Senhor disse: é meu, é É meu, meu. é meu, E eu e ninguém toca. E pronto, acabou. E o território é dele, e pode tentar o mundo inteiro apontar armas para lá, que não consegue destruir aquele lugar, porque é do Senhor. Vêm os filisteus e roubam a arca, e diz: arca é um objeto. Eles roubam a arca e dizem: agora nós vamos zombar dos judeus. vão Olha, não. eles pegaram o Sansão e zombaram de Deus com Sansão, porque Sansão quebrou uma aliança. Mas a arca era um objeto consagrado e o Senhor e a arca não havia sido profanada até aquele momento. Então eles levam e vão zombar de Deus usando um objeto consagrado? Não, de mim não. Vão não. E o Deus deles cai 3 vezes, até se arrebentar inteiro. O povo se enche de úlcera e de doença. E eles falam: não é outra coisa senão a mão pesada do Deus de Israel. Vamos devolver essa arca. Vamos devolver logo isso, porque esse negócio está acabando com a gente, está matando a gente. E era apenas um objeto, pastor. Era apenas um objeto. A estola sacerdotal era apenas um objeto, mas só o sumo sacerdote podia usá-la, né? A estola sacerdotal, Santo, Deus só santo, falava com Urim e Tumim por meio do sumo sacerdote. E não santo. adiantava o outro dia. É do Senhor. É só um lugar. É só um lugar, é do Senhor. Entra lá sem ser o sumo sacerdote. Pisa lá. Pisa lá. Exatamente. Tem que entrar Pisa sem ser amarrado. sincero. Exatamente. Então, pastor, há lugares, e aí entra um mistério que a gente não consegue ser muito definido nisso, né? Deus visita esses lugares, pastor. Visita. Deus visita esses lugares. Essa é a parte, pastor, que nós vamos já caminhando para a conclusão. Amanhã tem reunião lá em Papagaio, já está dando 1 hora. Essa é a parte que eu queria que o senhor fechasse. Mas tá É tão a bom, próxima moço. pergunta. Ou está gostoso demais, senhor. É a pergunta que eu quero falar com o senhor. Nós estamos falando de ter esse lugar. Nós estamos falando da geografia desse lugar e não importa o tamanho, pode ser uma almofada. Agora vem a Sim, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, meu santo Israel Leocádio. Deus vem nesse lugar? sim. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui que me recordei agora, Vá, pelo Espírito do Senhor. vá lá. Naamã vai até a terra de Israel e o Eu peguei, profeta o leva. Já lembrou? eu O peguei. profeta o leva a mergulhar no rio. Ele volta e diz para o profeta: eu não posso ficar aqui, mas deixe-me levar um punhado da terra. Uma carroça de mulo. Ele levou um punhado da terra para botar na casa dele, sei lá onde que ele botou aquela terra, para pisar em solo de Israel.
né? É claro que tem pastor aproveitando disso aí para vender frasquinho de terra. Não é isso que a gente está ensinando aqui. O que a gente está ensinando aqui é que existe, sim, um local de Deus, um local que, se você deu para Deus, reservou para Deus, coisas incríveis, extraordinárias vão acontecer ali. Oh, aleluia. Agora, a pergunta que o senhor fez, que eu gostaria que o senhor repetisse, porque enquanto o senhor estava falando, me veio Naamã na cabeça. Mas qual foi a pergunta que o senhor fez? Deus vem? Ô, pastor, eu acho que vai ser até difícil eu dizer isso para o senhor sem me emocionar um pouco. Eu já estou aqui. É, vai ser até um pouco difícil dizer sem me emocionar. Sempre foram nesses lugares, pastor. E eu nunca tive, assim, nunca fui um homem rico. E sou um homem de origem humilde e morei em muitas casas muito humildes. Mas sempre foram nesses momentos quando a gente fecha a porta, porque a gente prepara o sermão sozinho, né, pastor? A gente prepara o sermão sozinho. E a gente fecha a porta e curva a cabeça e fala com o Senhor, neste lugar que você consagrou a Deus, você fala, Senhor, eu preciso levar uma mensagem para o povo. Vem, Eu Senhor. preciso que venha do Senhor, do seu coração. Pastor, o ministério pastoral ele tem muitas dificuldades, mas tem um momento maravilhoso no ministério pastoral, que é incomparável, que é o momento em que a gente ouve a voz de Deus. Aleluia. Eu acho que não há nada mais lindo, mais incrível, mais fantástico do que pessoas como nós ouvirem a voz do Senhor, pastor. Não tem preço, não. Eu disse Tem no preço. começo da live, na live do Senhor, não é por dinheiro. Não é não, pastor. Não é, E quando não. você sobe no púlpito, pastor, e o mistério grandioso da obra do Espírito está aí. Você sobe num púlpito para falar para 300 pessoas, 400, 100, 50. Você fala uma mensagem que Deus colocou no seu coração. E vem todos depois dizer, Deus falou comigo. Mas como Deus falou com todos, com tantas histórias diferentes, com tantas vidas diferentes? É a coisa do extraordinário da revelação que acontece só no lugar secreto, pastor. Meu É Deus. só no lugar secreto que acontecem essas questões, esses momentos. Eu estou me lembrando agora do profeta Elias Meu Deus do e da céu. viúva que fez o quarto para ele, né? A viúva Eliseu, faz o quarto para ele e o filho dela morre. Ela pega o menino, tranca no quarto dele e manda e vai atrás dele chamá-lo, né? E o moço dele vem e a senhora está bem? Vai bem, tudo vai bem. Eu quero falar com o tudo bem, profeta. tô ótimo. Estou ótimo. Eu quero falar com o profeta. Olha, o meu filho que eu não te pedi está lá no teu quarto. Por que ela levou aquele menino para o quarto do profeta, pastor? Porque aquele lugar era um lugar de intimidade do profeta com Deus. Era o lugar. Aí o que o profeta faz? Manda todo mundo sair do quarto. Sai todo mundo do quarto. Ele fecha a porta e clama ao Senhor para ressuscitar o menino. Então não venha me dizer que não existe um lugar secreto para você falar com Deus. E Oh, ali a oração do profeta, eu não sei qual foi, pastor, mas pode ter sido a oração de um medo, de um receio, eu sabe? recebo. De Deus ser envergonhado, de Deus ser ridicularizado. Eu não sei que tipo de oração ele fez, mas ele abriu o secreto da sua alma. E Deus o atendeu, e Deus o ouviu. E o menino ressuscitou, e ele abriu a porta com o menino vivo. Glória a Então não vem me Deus. dizer que não existe um lugar onde Deus não está, porque Deus está. Existe. E no nosso caso, no caso de Israel, Deus escolheu a terra. No caso de Davi, Deus escolheu o lugar.
E se você orar, Deus te dá a direção. Sim. Como diz o pastor Israel, Deus sabe da sua condição. Às vezes você não vai ter condição de separar um cômodo da sua casa. Aí Deus fala, essa almofada aí, essa almofada aí, pega essa almofada aqui, separa ela. Você vai colocar ela na beira de sua cama. Você vai dobrar o seu joelho. Você vai buscar minha face. Você vai marcar um horário. No começo E da Deus Bíblia, leva isso a sério, pastor. Deus Deus não foi leva conversar isso a com Adão. sério. Deus não foi bater papo com Adão. Deus ia na viração do dia, todo dia, até que Deus chega lá e falou: Adão, eu vim, você não está aqui? Cadê você, Adão? Por que Deus está perguntando onde Adão está? Deus leva isso extremamente a sério, pastor. Marca Deus que ele leva vem. extremamente a sério. Olha, gente, oh meu Deus do céu, coloca na cabeça desse povo. Olha, gente, Deus quer um relacionamento com a gente. Deus está buscando, está lá, que Ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. É desse que Deus está à procura. Pastor, Pastor, Deus leva isso extremamente. Eu não sei o horário que o senhor tem, né? não, eu estou Mas de boa. Amanhã posso contar dois testemunhos cara, aqui eu vim rápidos. à noite aqui de boa. Testemunhos rápidos, porque eu acho que o testemunho é uma evidência, ele é uma prova. Essa é uma prova social. Então, você quer questionar a evidência, você pode questionar, mas contra evidências não há questionamentos, né? Contra fatos não há questionamentos. Então, eu vou contar dois testemunhos pessoais meus aqui, pastor. Eu estava no seminário numa época muito difícil financeira da minha vida. E a gente tinha um grupo de seminaristas, a gente fazia evangelismo. Nós saímos um grupo para fazer evangelismo, eu era o guitarrista do grupo. E eu tinha um problema sério, eu estava desempregado, fiquei desempregado no meu primeiro ano todinho do seminário. Eu acho que foi um período de prova que Deus permitiu na minha vida. Eu ia a 25 quilômetros da minha casa para o seminário, eu ia a pé. E voltava a pé e fiz isso por um ano inteiro. Eu saía de Venda Nova e estudava no bairro Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha. Eu andava 25 quilômetros todo dia para ir e para voltar, a pé, todo dia. Então eu saía horas antes de começar a aula e chegava muito tempo depois de terminar a aula, porque eu vinha a pé. Às vezes um colega me dava carona, então eu vivia uma situação muito difícil. Mas a gente tinha um grupo musical no seminário que a gente saía para divulgar o seminário e para fazer evangelismo. E aí, então, a gente conseguiu comprar uma guitarra, porque eu tocava guitarra no grupo, e começou a arrebentar cordas, pastor. E cada encordoamento que arrebentava era um suplício para mim, porque eu não tinha como colocar a corda. Então, eu cheguei a comprar um encordoamento e consagrei a Deus esse encordoamento. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha realidade, é uma experiência pessoal, pastor. O Senhor sabe a minha realidade, eu estou consagrando, esse instrumento já é seu. Essas cordas eu estou consagrando ao Senhor. Pastor, aquelas cordas não arrebentavam por nada desse mundo. Eu creio. Eu tive que pedir perdão a Deus porque as cordas começaram a enferrujar e a gente passava negócio para tirar a ferrugem. E ela começou a ficar ruim já, o som dela começou a ficar ruim e eu tive que orar a Deus. Eu tentei arrebentar, puxar e ela não arrebentava. E nós tivemos que cortar no alicate. Ela não saía, a corda não saía da guitarra por nada. Nós tivemos que fazer uma oração. Eu me lembro que eu fiz uma oração e falei com o Senhor: Senhor, foi útil até agora. Obrigado, meu Deus. Eu creio. Obrigado, meu Deus. E Deus permitiu que a gente trocasse aquele encordoamento. A experiência pessoal que eu vivi com a coisa de você consagrar algo para Deus e aquilo ser do Senhor e o Senhor aceitar aquilo que você deu. E, pastor, lá em Belo Horizonte, eu morava na casa que era dos meus pais. E tinham 2 quartos nessa casa. Eu já tinha o meu filho mais velho, então ele dormia em um quarto e nós em outro quarto. Tinha a sala, a cozinha e o banheiro. E tinha um corredor
que o meu pai fechou uma parte dele para fazer um escritório, mas não era um escritório, era apenas um corredor mesmo. E era o único lugar que eu tinha na casa que eu podia chamar de meu, digamos assim. Ali eu consagrei a Deus aquele lugar e a gente colocava algumas almofadas ali. E era ali que eu orava todos os dias. E a minha esposa, até para arrumar lá, ela arrumava sempre com a minha autorização para poder mexer naquele lugar e tudo. Foi naquele lugar, pastor, que Deus me deu as mais lindas revelações que eu já recebi na minha vida. E naquele lugar que Deus falou as coisas mais profundas do que eu tenho na minha vida. Só para o senhor ter ideia, pastor, quando eu entrei para o seminário, eu orei ao Senhor e falei com o Senhor, Senhor, se eu não tirar uma nota alta, eu vou entender que eu não fui chamado pelo Senhor. Se eu tirar uma nota baixa, eu vou achar que eu não sou chamado para o ministério. Daí para os diante, pastor. Minhas notas sempre foram acima da média de 90. E aquele lugar foi um lugar muito específico, porque ali eu orava ao Senhor e falava, Senhor, se eu tenho chamado, a porta tem que se abrir. E ali Deus abriu porta para eu ser professor do seminário. E ali Deus começou a me ensinar coisas que eu não aprendia em livros. Depois eu ia ler nos livros, estava lá. Então Deus me revelou coisas incríveis, tremendas, profundas, com a simples leitura da Bíblia, naquele corredor de oração. Era um corredor de oração. Um dia, a casa foi demolida, mas se eu achar uma foto, um dia eu mostro para o senhor. Era um canto, eu não sei quanto tinha, 1 metro de largura, 1 metro e pouquinho de largura, por 1,5 metros. Era um quadradinho, um cubículozinho. E era ali que eu orava ao Senhor e ali que o Senhor me deu as maiores lições da minha vida, a minha Glória a vida Deus. espiritual. Então Deus recebe sim o lugar que você dá para Ele. Deus recebe. O lugar onde o nosso Senhor foi crucificado, o Gólgota, ele é intocável. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas o Gólgota, que é também conhecido como Monte de Gordon, em Israel, os palestinos ocuparam uma parte do monte, mas não conseguem ocupar a parte do Gólgota. Uma empresa conseguiu construir uma parte do seu estacionamento, mas eles não conseguem chegar no Gólgota. E o guia sempre falando com a gente que eles nunca conseguem mexer no monte. Em Belo Horizonte tem um monte chamado Palmares, que Palmares. perto da oitava igreja presbiteriana, em frente ao shopping, ao Minas Shopping. O Monte Palmares foi consagrado pelos irmãos em Cristo ao Senhor. Várias empresas construtoras já tentaram construir prédios naquele monte, não conseguem nem começar. Eles cercam e não conseguem concluir, e aí tiram a cerca. Resolveram doar para as igrejas. Ninguém consegue construir nada naquele lugar. Então, pastor, não me diga que Deus não aceita algum lugar que você oferta para Ele. E aí eu vou dizer uma coisa, pastor, para finalizar aqui, para o seu povo também poder descansar. É o que está faltando na casa de muito irmão, é ter o lugar de Deus. Olha, o seu marido tem a sua parte na casa, a mulher, a irmã aí que está nos ouvindo, tem a parte dela na casa, o filho tem o quarto dele na casa. Deus não tem lugar nenhum na sua casa. Né? E para muito crente, o único lugar de Deus é a igreja. Então, quando ele se afasta da igreja, ele se enfraquece, não que Deus precise de um lugar, pastor, ele não precisa. Eu preciso. Eu preciso que ele tenha um lugar na Esse minha lugar vida. aqui, ó, eu sei que esse lugar aqui eu dediquei a Deus. Eu dediquei esse lugar a Deus. Então, na minha cabeça, na minha consciência, quando eu entro por aquela porta, esse lugar aqui é diferente. Não é lugar de brincar, não é lugar de Não, comer, não é lugar de não. dormir, é meu lugar de Não Deus. é lugar de palhaçada, não é Não é lugar lugar de de... palhaçada, ficar sem camisa, não. Isso aqui é meu Aqui é lugar um para Deus. lugar que eu tô com Deus e é o lugar que eu falo com Deus e fecho a porta e converso com Ele. E é daqui que eu faço minhas lives, é daqui que eu faço tudo. Glória a E é Deus, aqui que pastor. nascem os sermões. E se eu mudar dessa casa para uma casa pequenininha, eu vou separar um canto.
Nem que seja para no canto da Deus. sala, assim, né? Não é um canto da sala, mas é de Deus. Amém, E pastor. todo crente precisa ter um lugar secreto e um lugar que ele possa se fechar com Deus. E olha, Deus vai receber esse lugar. O irmão que está nos ouvindo aí, o Senhor vai receber esse lugar. Ele vai ser um lugar onde Deus vai te visitar lá. E aí o único risco que eu advirto aos irmãos é o risco de se encontrar com Deus lá, porque um encontro com Deus é coisa séria também, pastor. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar, vai Ele endireitar o que está torto. Ele vai tocar na sua articulação da coxa. Vai, vai. Vai mudar o seu modo de andar. Ele vai mexer o seu jeito de pensar, de um encontro com Deus. Encontrar-se com Jesus nunca deixa você sair igual. Ou você sai com ódio dele, ou você sai transformado por ele. Mas igual você não sai. E se o Senhor for na tua casa, e se você reservar um lugar na tua casa, saiba que esse lugar vai trazer transformações profundas na sua vida e na vida de quem estiver na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, que live maravilhosa! Que momento gostoso que tivemos aqui. Finalzinho agora a gente fez aqui um improviso, né? Trouxemos o pastor Wendel, trouxemos o maestro Márcio, pastor do louvor, lá na Cristo Vive. Foi tão bom. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus abençoe.